Olá a todos, estamos aqui para mais uma lição deste curso de T-Flex Analysis e o tópico para a lição de hoje vão ser umas referências, que chamamos só de referências a um apêndice, porque são alguns complementos àquilo que temos vindo sobre, àquilo que temos vindo a ver sobre a estática. Portanto, são no fundo algumas definições de propriedades importantes dos materiais. Para vos falar um bocadinho nisto, portanto, isto no fundo são definições teóricas. Vou criar aqui simplesmente uma peça standard, portanto, um cubo. Vou criar um estudo, apenas para vermos aqui uma pequena informação sobre isto. Portanto, criei aqui um estudo, vou criar uma malha, não vou estar preocupado com as dimensões da malha, não é isso que é importante hoje. Portanto, e com o estudo criado, com a malha criada, gostava de vos abrir simplesmente aqui a caixa de diálogo dos materiais, onde temos aqui as propriedades dos materiais e temos aqui algumas coisas importantes. Era um bocadinho sobre isto que vos queria falar. Embora vos dizendo desde já que eh, estas definições e estes conceitos dos materiais podem ver um detalhe bastante grande sobre eles no nosso curso teórico. Portanto, temos aqui informações mais detalhadas, alguns gráficos também a demonstrar aquilo que estamos aqui a falar. E também, obviamente, porque são conceitos abertos, se procurarem um pouco na internet ou em literatura técnica, também encontram com facilidade estas definições que vamos falar hoje. Portanto, o que é que eu queria dizer? Primeiro, dizer que, de facto, a definição correta das propriedades dos materiais que usamos nestes estudos é o fator, se calhar, é o fator mais importante, porque já dissemos algumas vezes que para só obter os resultados corretos temos que ter uma aproximação tão boa quanto possível da realidade. E uma dessas aproximações boas que devemos ter é os materiais que estamos a usar e a correta definição das suas propriedades. Portanto, isto obviamente é fundamental. Então temos aqui algumas propriedades que são bastante importantes e que é interessante pelo menos falarmos nelas. Uma delas, que está aqui definida logo na tabela, portanto, é o módulo de elasticidade, portanto, este Elastic Modules, que está aqui definido com valores e com unidades. Obviamente, estes valores e estas unidades são tabulados, estão mais do que estudados, portanto, quando quiserem definir algum material, se procurarem um pouco em tabelas ou em catálogos de fabricantes, com certeza que encontrarão estes valores importantes. Portanto, não se trata de estarmos nós a inventar um valor, portanto, os valores existem já. É simplesmente também para sabermos o que é que essas coisas são. E este módulo de elasticidade é um rácio entre a tensão em respeito à deformação relativa que se desenvolve numa peça que está sujeita a uma força axial num teste de tensão. Portanto, isso é uma definição um bocadinho complexa. Podem ver depois um bocadinho mais em concreto o que é que estamos aqui a falar. Mas é um valor que é achado, obviamente, teoricamente, ou pelo menos com ensaios físicos para os materiais, para perceber o que é que cada material tem como módulo de elasticidade. Este módulo de elasticidade relaciona um valor e tem como base esse valor para desenvolver um gráfico ou um diagrama, portanto, há quem chame gráfico, há quem chame diagrama, um diagrama de elasticidade para materiais plásticos, por exemplo, e os materiais metálicos são casos desses, porque estes valores correspondem não o módulo de elasticidade, que é um valor que permite definir o gráfico, portanto, mas depois este diagrama permite encontrar determinados pontos que definem zonas importantes de características de cada material. E estávamos a dizer, por exemplo, um outro valor que se chama o limite elástico, portanto, que é um ponto característico desse gráfico. Podem procurar esse gráfico também com facilidade em literatura técnica ou na internet. Portanto, este limite elástico define um ponto a partir do qual, ou para cima, vamos entrar numa zona que chamamos zona plástica de deformação, ou para baixo a zona elástica. Para baixo a zona elástica, no fundo, corresponde a uma zona que, quando temos esforços
que são desenvolvidos nas peças, quando esse esforço é retirado, quando essa carga é retirada, a forma da peça ou a deformação da peça é recuperada e voltamos à forma original. Por isso é que chama zona elástica. Quando passamos este limite elástico para cima, com um esforço tal que passa esse ponto, entramos numa zona plástica, o que no fundo quer dizer que a forma já não é recuperada, portanto já temos uma deformação permanente. Portanto, esse limite elástico define esse ponto de mudança de um lado para o outro. Ahm, Depois temos o limite a um pontinho um bocadinho superior a esse, portanto, que é um limite de deformação, que no fundo corresponde a um limite de resistência, que corresponde a um ponto em que, a partir do qual, quando estamos a fazer, quando estamos a sujeitar uma peça a uma tensão, essa peça começa-se a deformar praticamente sem qualquer incremento da carga. Portanto, este limite define também esse ponto e no gráfico corresponde a uma linha praticamente horizontal a nível de valor da carga. Entramos então na tal zona plástica de deformação. Temos depois mais um ponto importante nesse mesmo gráfico, que é a tensão limite, ou a resistência riológica, também é outro nome que costumamos dar a este ponto, que corresponde ao ponto que normalmente definimos como aquele ponto onde o material parte, ou separa, quebra, portanto, o que quiserem dizer. Portanto, é a chamada ruptura do material. Portanto, que é a resistência última, se quiserem assim dizer. Temos ainda depois aqui um outro valor que aparece aqui, que é o coeficiente de Poisson, aqui como Poisson Ratio, que é um coeficiente que é encontrado também matematicamente e que caracteriza a deformação transversal numa peça que está em tensão, que está a alongar. E depois tem aqui algumas definições teóricas sobre como é que isto é encontrado e para o tipo de materiais que podemos trabalhar isto. Portanto, isto também são valores tabelados, portanto já estão desenvolvidos teoricamente, portanto não é preciso andarmos muito preocupados com isto, basta consultar a literatura para cada um destes valores. Além destes valores que vos estou aqui a comentar hoje, existem aqui mais valores nesta tabela de propriedades que são importantes para os cálculos que são aqui desenvolvidos, como, por exemplo, a condutividade térmica, a expansão térmica, o calor específico. São tudo valores que são importantes para cálculos que tenham a ver com temperatura, como é óbvio. E temos outros valores aqui, o módulo ao corte, a tensão ao corte. Temos aqui, assim, a tensão à compressão e à tensão. A resistência, no caso, isto é strength, é a resistência, portanto, a resistência à compressão e à tensão, perdão. São também valores importantes para cálculos mais mecânicos, por assim dizer, com esforços mais mecânicos. E a densidade também é importante para calcular pesos e também, obviamente, depois para as outras propriedades mecânicas, mas normalmente associamos a densidade mais a cálculos que tenham a ver com massas e pesos. Portanto, é para vos basicamente alertar para estas propriedades, portanto, e para vos também suscitar alguma curiosidade para que possam eventualmente ir procurar um pouco mais sobre estas definições. Também, se necessitarem de mais alguma informação, como disse ao início, podem consultar o nosso curso teórico, ou podem também tentar procurar literatura técnica, portanto, são valores e definições que encontram com alguma facilidade. De qualquer maneira, se nos quiserem consultar, estaremos cá para vos dar toda essa ajuda que assim que vocês nos solicitem.